Bom dia, galera. Hoje é dia 23 de agosto de 2021. Então, vamos nessa. Como vocês devem ter percebido, né? Acabou mais uma vez, não saiu aí o nosso TDzinho que devia ter saído aí no final da semana passada. Realmente, final de semestre, vocês estão sentindo, é corrido, né? Para a gente também é. Eu acabei não concluindo a atividade, mas hoje à tarde deve estar saindo, ok? É bom que hoje a gente faz uma revisãozinha, faz o fechamento desse assunto, né? E já inicia a próxima unidade, conforme eu tinha antecipado na aula passada, beleza? Então não vamos perder muito mais tempo. Vamos aqui. Deixa eu abrir aqui a atividade. Esse TDzinho vai ser focado, como eu já tinha dito, né, em variáveis aleatórias contínuas, né, incluindo a parte de cálculo de probabilidade usando a função densidade, a distribuição uniforme e a distribuição normal que nós vimos na aula passada, tá? Então, essa atividade que vocês estão vendo aí, que foi a atividade da aula passada, que ainda está aberta lá no SIGA, né, ela basicamente é para a gente fazer cálculo de probabilidade usando a distribuição normal. Distribuição normal, que é uma variável aleatória contínua, cuja função densidade tem esse formato aqui, dessa questão 2, né? Tem esse formato aqui, e que é uma função gaussiana, essa densidade aí, ok? Porém, a gente não vai fazer os cálculos de integração para calcular as áreas dessa função densidade de forma analítica, né? Nós vamos usar as tabelas, né, e as funções de computadores que já estão programadas para integrar numericamente essa função e calcular probabilidades. Foi assim que a gente aprendeu na aula passada, e para tanto nós precisamos fazer uma pequena adaptação, que a gente chama de padronização. A função enfim, a variável aleatória normal, como qualquer variável aleatória, ela vai ter uma média e uma variância, ou uma média e um desvio padrão. E é a partir desses dois parâmetros que a gente vai definir o formato dessa curva. Eles são todos muito parecidos, porém, né, aqui, nesse ponto central, você tem o valor médio da variável, e em função da variância, você vai ter uma curva que é mais aberta ou mais fechada. Tá? Isso vai te dar uma curvinha também, obviamente, bem aberta e baixinha, ou fechada e pontuda, bem autona, né? Isso vai definir o formato aí da tua variável. O que a gente vai fazer para calcular as áreas, né, é sempre se reportar, transformar essa curva numa específica, que a gente chamou de padrão, que é aquela cuja média é 0 e a variância é 1, ok? Então, vocês vão lembrar que eu terminei a aula colocando esse exemplo da corrente elétrica, né, de um cabo, onde se supõe que essa distribuição é normal, né? Essa variável, a corrente elétrica, né, é uma variável aleatória com distribuição normal, com média de 10 miliamperes e desvio padrão de 2. E ele pergunta qual é a probabilidade da corrente excedida exceder 13 miliamperes. Não me lembro se cheguei a fazer já até essa daí. Aqui. Vamos pegar aqui uma canetinha qualquer. O que ele disse para a gente? Que a variável x, que é a corrente elétrica, fiz só a primeira, né? Isso. Ela tem uma média de 10, eu não vou colocar a unidade, não vem ao caso, e desvio padrão de 2. Ou seja, a gente tem aqui, eu vou colocar assim, para mostrar para vocês, tentar, né, desenhar aqui, a padrão, né? Se eu fosse colocar uma padrão aqui, ela ia ficar mais fechada e mais alta do que essa que eu coloquei. Por quê? Porque a padrão tem desvio padrão 1, ok? A padrão tem desvio padrão 1, por isso ela é mais fechada. Por que eu não quero chamar essa daqui de padrão? Porque bem aqui, de acordo com o que eu coloquei, a média da laranja é 10, né? A média da laranja é 10. Então, essa vermelha, ela até poderia ter uma média, um desvio padrão de 1, mas a média dela é 10 também. Então, ela não é a padrão. O que é que eu fiz aí? Eu só fiz
fechar mais ela para ela ficar com o mesmo desvio padrão que eu quero. Ó. O desvio padrão da vermelha é 2, o desvio padrão desculpa, o desvio padrão da laranja é 2, da vermelha é 1. Mas a variável aleatória padronizada, que a gente chama de Z, eu vou fazer em outra... até posso fazer aqui também, né? Não, ela teria que ser com média 0. Então, vou colocar aqui, ó. Ela teria que estar aqui, tá? Então, essa seria a Z, que é uma normal com média 0 e desvio 1. Ah, professor, ainda não entendi. Como é que é isso? Como é que você sai dessa laranja aqui, que é a X, que é uma normal com média 10 e desvio 2, para essa Z, que é uma média, tem uma média 0 e um desvio 1? Bom, essa passagem ela é feita através de um processo de substituição de variável. Eu pego a minha variável X, subtraio da média dela e desvio pelo desvio padrão dela. Então, tudo que está aqui no meu eixo X vai ser transposto para um eixo Z usando essa relação aqui, tá certo? É isso aí, é mais simples do que parece até, né? Basicamente, o que ele pede lá na questão, no item A, é qual é a chance dessa corrente elétrica, que é a variável X, exceder 13 miliamperes. Então, você olha aqui para o teu eixo X, imagina que se aqui é o 13, desculpa, se aqui é o 10, por aqui deve estar o 13, né? Em algum lugar por aqui, né? Então, o que ele quer é essa área aqui, ó. Essa área representa aquela probabilidade do x exceder 13. O que a gente quer calcular é isso, né? Então, a gente vem aqui para a variável z e diz assim, olha, se aquela área ali, né? Se aquela área que a gente está procurando é aquela pintada lá de laranja, bem aqui eu vou ter um certo valor de z que vai me dar a mesma área. Tá? Essa área aqui e essa aqui são iguais. Eu só preciso saber quem é esse z aqui. E para saber, eu uso a relação, né, x menos 10 sobre 2. Como o x aqui era 13, eu vou colocar 13 menos 10 sobre 2, 3 sobre 2, ou seja, 1,5, né? E aí, como eu tinha dito já na aula passada, quando a gente trabalha com a variável z, né, ela representa a distância padronizada. Padronizada, ou seja, 1,5 é a distância em que eu me encontro da média contada em desvios padrões. Em qualquer situação, para qualquer variável aleatória normal que eu colocar num problema, quando eu estiver a 1,5 desvios padrões acima da média, as áreas serão as mesmas, né? Tanto a área acima desse ponto, que eu marquei aqui de laranja, como também se eu tivesse interessado na área abaixo desse ponto, marcar aqui de amarelo, né? Tanto a área laranja como a amarela, elas são idênticas nos dois gráficos, tá certo? E isso não vale só para esses dois gráficos, mas para qualquer variável normal, onde eu marque esse ponto que se encontra a um desvio padrão e meio acima da média, tá certo? Então, o 13 é exatamente isso, né? Como meu desvio padrão era 2, né? 2 mais a metade de 2 é 1, que é 3, ou seja, eu estou a 3 miliamperes acima da média, que era 10, ou seja, é 13, beleza? Então, quando eu vou calcular a área acima ou abaixo de 13, é a mesma coisa que eu calcular a área acima ou abaixo de 1,5 na padronizada. Então, basta eu ir lá na minha tabelinha ou na minha função, né, e achar qual seria essa área. Eu quero saber a área acima, eu quero saber a área laranja. Mas o que a tabela me mostra de verdade é a área amarela, né? A tabela sempre me apresenta isso aqui, ó. Sempre. Tanto que a gente chama isso de φ de Zzinho, tá? Então, eu sempre vou calcular uma área abaixo do ponto que eu quero. Portanto, para eu achar a resposta da questão, eu preciso fazer o complemento. Para achar a área laranja, eu digo que ela é 1 menos a área amarela. E a área amarela é x menor ou igual a 13, tá? Aí vamos voltar aqui, ó. Probabilidade do x ser menor ou igual a 13
é igual à probabilidade do Z ser menor ou igual a 1,5, né? Basta fazer a continha lá com 13, né? E vai dar 1,5. Então, o que eu estou procurando é o meu φ de 1,5, é a areazinha amarela. Eu acho que eu cheguei a mostrar, não estou lembrado, essa tabelinha aqui, né? Que foi a tabela que depois eu botei no Telegram para vocês. Eu tinha colocado uma outra, né? Que tinha só 4 casas decimais, tá? Mas aquela eu não gosto muito, exatamente por ser pouco precisa. Eu gosto mais de trabalhar com mais casas decimais, e aí no final das contas a gente faz as devidas aproximações, se for necessário. Então, o que é que essa tabela apresenta para a gente, galera? Ó, ela mostra essa área azul. Essa área azul ela vai variar de 0 a 1, e vai variar em função desse Z, né? Quanto maior esse Z, mais próximo essa área está de 1. Quanto menor esse Z, mais próximo essa área está de 0. Porém, percebam que nessa página que está aí sendo apresentada, eu não tenho o eixo Z completo. Ó, o meu Z, ele começa em 0, 0. Você tem que somar o valor que está aqui no cabeçalho das linhas com o valor que está no cabeçalho das colunas. Então, o menor valor que eu encontro é 0,00, ou seja, é 0, né? Então, eu começo com o Z bem aqui, ó. E aí, à medida que eu vou andando na minha tabela, assim, aí desço para a próxima linha, à medida que eu vou fazendo isso, eu estou fazendo isso aqui com o Z, ó. Eu estou puxando o meu Z para frente. Até o ponto, vamos lá para o outro extremo da tabela, saindo daqui, na diagonal, lá para o outro lado, ó. Até o ponto em que ele vale, ó, 3,9 mais 0,09. Ou seja, bem aqui, o meu Z vale 3,99, tá? 3,99. Ou seja, eu estou quase em 4 desvios padrões acima da média. Pensando aqui no nosso exemplo aqui, certo? 4 desvios padrões acima da média, ó, como o desvio padrão é 2, multiplica aí 4 vezes 2, 8. Acima da média, daria 18. Eu estaria em 18, seria algo bem aqui, mais ou menos. Ó, andando aqui, ó, 13, talvez 16, 18 seria bem aqui. Qual é a chance de passar de 18? Quase nada, é quase impossível ele passar de 18. E, ai, derrubei o negócio. E tá aqui, realmente a probabilidade de eu estar abaixo desse valor é de 99,9967, né? Quase 100%, certo? É por isso que a probabilidade daqui é bem alta, porque eu estou bem longe, né, do valor médio. E se você voltar agora para cá, você vai ver que o primeiro número é 0,5, 50%. Por quê? Porque eu estou bem aqui no zero. Então, acumulei metade, né, da área. A área total seria 1, até aqui, até o zero, eu acumulei, até a média, eu acumulei a metade, tá? Então, eu estou mostrando só a metade da tabela aí, a metade positiva, tá certo? No caso de ter um número com milésimos de alguma unidade, é melhor consultar o Excel. Manuel, é o seguinte, tendo a possibilidade de usar um computador, sem dúvida, você vai ter uma precisão maior, né? Mas o que a gente às vezes faz é tentar fazer uma espécie de interpolação, né? Se o teu Z, eu acho que é isso que você está perguntando, né? Por exemplo, se o teu Z for 1,25, onde é que você está? No 1,2 mais 0,05, aqui, né? Mas se ele for 1,254, então 254, você nem está aqui, nem está aqui. Você está entre os dois, né? Então você pode tentar tirar uma média entre esses dois números, aqui, ó, tá? E você vai estar aproximando o valor que você está procurando, tá bom? Mas é sempre uma aproximação, né? Lá no Excel ele vai te dar um valor mais bem calculado, tá certo? Exatamente porque nessa tabela nós temos uma precisão, nós temos um salto de 0,1, ou seja, um salto de centésimos, né? De um Z para o próximo Z. Então, é como se o nosso eixo Z, nosso eixo horizontal, ele tivesse picotado
de centésimo em centésimo. Se você tem a necessidade de saber algo entre os centésimos, aí vai só aproximando mesmo. Mas eu diria que para as aplicações que a gente vai usar aqui, isso aí é pouco, é o nível de precisão assim muito fino, né? Que talvez a gente não tenha necessidade, tá bom? No nosso caso lá, o valor era 1,5, né? Então, o 1,5 seria 1,50. 1,5 mais zero, tá? Então, seria esse valor aqui. Vou até copiar ele aqui. Deixa abrir a nossa planilha de rascunho. O valor é esse. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Então, esse era o valor que eu estava procurando. Veja que se eu tivesse, ao invés de usar a tabela, usado a função, seria dist.norm P de 1,5. Tá? E aí, ó, o valor é um pouco mais preciso, né? Onde é que foi a aproximação? Foi aqui até o 9 está igual, né? Depois ele bota 2,7, 2,9. E aqui ele botou um 3. Mas, enfim, vocês estão vendo que é bem aproximado já pela tabela. E o que a gente quer, isso aí seria a área amarela, né? Da questão lá que eu estava mostrando, tá? Seria essa areazinha amarela aqui, ó. Tá bom? O que a gente quer é o complemento disso. 6,68, né? Dá para fazer essa aproximação. 6,68%. Beleza? Então, isso aqui deu 0,933, mais ou menos. E o que ele quer lá, 1,933. Eu não me lembro se o número era exatamente esse, mas era mais ou menos. 7, né? Enfim. Deu 68, porque eu só botei o 933. Tranquilo, galera? Deu para entender aí? Bom, nesse segundo item, é quase a mesma coisa, sendo que agora ele quer saber a área entre 9 e 11. Ele quer saber a probabilidade da corrente estar entre 9 e 11. E a gente vai ver explorar uma propriedadezinha, né, dessa distribuição, que é a simetria. Vamos lá. Ó, se o 13 está aqui, o 12 e o 11 seria aqui, mais ou menos. Né? E o 9 aqui. Então, deixa eu procurar aqui alguma coisa. Aqui vai. Bom, essa seria a área agora de interesse no item B, tá? Item B. Então. Probabilidade do x ser maior ou igual a 9 e menor ou igual a 11, tá? A gente vai aplicar a mesma operação, x menos a média sobre 2, tanto no 9, como no x, como no 11, tá? Quando eu aplicar no x, obviamente, ele vai virar meu z, né? Então, eu já sei que aqui no meio vai aparecer o meu z. Eu preciso aplicar apenas no 9 e no 11, né? Vai ficar assim, ó. 9 menos 10 sobre 2, z 11 menos 10 sobre 2. Claro que aqui eu vou ficar com menos 1 sobre 2, é menos 1 meio. E do lado de cá eu vou ficar com 1 meio, 0,5, né? É bem óbvio, tá, gente, que apareça esse 0,5, porque esse 11, ó, ele está a uma unidade de distância do 10, tá? Uma unidade é a metade do desvio padrão, né? Então, eu estou a meio desvio padrão acima da média e abaixo da média, né? Esse 0,5 significa acima da média e esse menos 0,5 quer dizer que eu estou abaixo da média, tá bom? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, a área que tu quer lá em cima corresponde em qualquer variável aleatória normal,
a região que fica entre meio desvio padrão abaixo e meio desvio padrão acima da média, beleza? É isso que representa essa área que você está procurando aqui. Vocês vão lembrar que qualquer variável aleatória contínua, certo? Qualquer variável aleatória contínua, quando você quer a área entre dois pontos, A e B, tá? Você quer calcular essa área, o que é que a gente faz? A gente calcula toda a área acumulada até o B, desde menos infinito até o B, né? Certo? E subtraímos esse valor amarelo, né? Esse valor que está acumulado até o A. Ou seja, para calcular o valor de área entre A e B, a gente acumula, ó, lembra da acumulada? Acumula todo mundo até o B e subtrai todo o acumulado até o A, tá? Ou, em outras palavras, eu podia dizer isso aqui também, né? Probabilidade do X ser menor do que B quer dizer tudo que é menor do que B até menos infinito, e eu vou subtrair tudo que é menor do que o A. Tanto faz se eu boto aqui o igual ou não, enfim, posso botar, mas o fato é que eu vou trabalhar com essa diferença, né? Eu estou acumulando aqui de amarelo até o B, e aí eu subtraio o acumulado até o A. Quando eu subtraio, você sai cortando o papel, né? Vai sobrar só a areazinha verde, que é a que eu quero, tá? A gente vai usar esse mesmo princípio aqui, né? Nós vamos acumular todo mundo até o 11, e disso vamos subtrair, o acumulado até o 9. Não, ficou demais aqui, peraí. Pronto. Certo? Então, nesse caso, o 11 corresponde ao 0,5 e o 9 corresponde ao menos 0,5, tá? O que eu vou fazer é assim, ó. Eu vou pegar a área acumulada até, não é 1,5, é 0,5. Tá? Então, isso aqui já corresponde à área acumulada desde o menos infinito até o 11. Ou, se você preferir, né, olhar para cá, aqui é o 0, bem aqui vai ter o 0,5 e bem aqui vai ter o menos 0,5. E aí a gente quer essa área aqui, que é equivalente àquela, tá? Apesar de não parecer no meu desenho, elas são iguais, né? Eu vou calcular essa para obter aquela, tá? Então, isso aqui já corresponde ao acumulado desde menos infinito até o 0,5. Eu preciso subtrair essa parte que está daqui para trás, tá? Então, eu vou subtrair o acumulado até o menos 0,5. Tranquilo? Então, pronto, ó. Eu vou lá na minha tabela. Tabelinha. 0,5. Como é só 0,5, eu olho logo na primeira coluna, 0,50, né? Eu tenho 69, 14, 62. 0,69, 14, 62. Tá? Coloquei aqui. E agora eu vou procurar esse daqui. E aí? Aí lascou. E aí, como é que eu faço? Porque, como eu tinha acabado de explicar para vocês, nessa tabela eu só tenho o Z daqui para frente. Só tenho valores de Z positivos. E ali o Z é menos 0,5. Alguma ideia? Como é que eu calculo? Ó, esse Z que está marcado aqui, seria quando esse Zzinho, imagina como se fosse um cursor que eu pudesse puxar ele bem para cá, ó, quando ele vale 0,5. Então, ele representa essa área azul quando o Z é 0,5. Dá 69, né? 0,69. Mas agora eu quero colocar o meu Z bem aqui, ó, e achar a área azul, ou seja, daqui para trás. Stephanie está dizendo, não pode fazer o de 0,5 menos o de 0 para depois duplicar. Pô, tá aí uma boa ideia. Fazer o de 0,5
menos o de zero. O de zero é meio, não é isso? O de zero é meio, né? Então, tá aí, eu vou pegar essa ideia aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Que é que a Stephanie está propondo ali. Esse aqui é o zero. Aqui é o 0,5. A área que nós obtivemos ali é de 0,691462, 0,691462, e ela representa isso aqui. Mas o que a gente quer é só o que está aqui, né? Só o que está nesse intervalo aqui. Aí ela está supondo, está dizendo assim, não dá para pegar a diferença entre o 0,5 e o zero, pegar só essa parte aqui e duplicar. Foi isso, né, Stephanie? Por que duplicar? Porque ela está assumindo que esse lado aqui é igual, né? É igual a esse. E é mesmo, né? Por quê? Porque existe uma propriedade de simetria, tá? Simetria, tá? Do mesmo jeito também que esse lado aqui é igual a esse aqui, tá certo? Então, essa propriedade de simetria faz com que, para qualquer variável normal, né, você tenha que a distâncias iguais da média para um lado e para o outro, você tem áreas iguais também. No caso da normal padrão, a gente pode fazer o seguinte, ó. Isso aqui é o φ de z, tá certo? Isso aqui é o φ de z. Se você chamar isso aqui de z, isso aqui é o φ de z, a área acumulada até o z, tá? Bom, vocês estão vendo que eu estou chamando de z um número negativo, né? Então, esse cara aqui seria o menos z, tá? E essa área branca seria o complemento do φ, tá? Porque o φ é sempre para a esquerda, tá? A área que eu coloquei de amarelo aqui seria essa área de amarelo, eu vou colocar aqui. É ruim escrever de amarelo, mas eu vou colocar, ó, φ de menos z, tá? Notem que nesse exemplo aqui eu estou chamando o z de negativo, né? Por isso que essa área amarela seria o φ de menos z. Logo, a área, eu vou pintar aqui de laranja, seria 1 menos a parte amarela. Beleza? Então, isso é uma relação de simetria, que é esse cara é sempre igual a esse. Ou seja, o φ de z é igual a 1 menos o φ de menos z. Ou vice-versa, tá, gente? Ou vice-versa. O φ de menos z é igual a 1 menos o φ de z. Se você tem um negativo, você acha fazendo o complemento. Beleza? E do mesmo jeito que a Stephanie aí propôs, a gente pode fazer também, né? Pega essa distânciazinha aqui, vai dar quanto? Vai dar 0,69, 1462, menos 0,5. 0,69, 1462, menos 0,5. Né? 2, 6, 4, 1, 9, 1. E esse 0,19 aqui corresponde a essa areazinha que eu marquei de verde, só de um lado. Né? Como nós queremos duas vezes, você multiplica isso por 2. Deixa eu colocar aqui 0,191462 vezes 2. 0,38, 29, 24. 0,382924. Então, essa área seria de 38,29%. A chance disso aí acontecer.
Poderia pegar o complementar? Poderia. O que o Matheus está falando já é de usar essa área amarela. E colocando, Matheus, 1 menos 0,69 seria a área laranja aqui, que eu marquei, né? A área laranja. Existe uma forma da gente usar essa expressão aqui, nesse caso aí, sempre que eu tenho, ó, vamos supor que eu tenha isso aqui. Isso vai acontecer com muita frequência. Aqui eu vou chamar de menos Z e aqui eu vou chamar de Z. Deixa eu pegar outra folha aqui, olha. Aqui no verso. Não vou gastar tanto. Vai acontecer com muita frequência isso aqui, ó. Imagina que aqui é a nossa normal padrão. Aqui é o 0. Aqui é o Z, agora é normal, certo? Estou chamando o Z positivo lá e o menos Z do lado de cá, certo? Aí o teu problema consiste em achar essa probabilidade aqui. Ok? Sempre que isso acontecer, vai aparecer φ de Z menos φ de menos Z. Vai aparecer isso. Porém, né, pelo que a gente acabou de ver, esse cara aqui, né, no caso, eu estou querendo... Esse cara aqui seria essa área vermelhinha aqui, ó, né? Certo? E esse cara aqui seria a área que inclui a área vermelha mais a área que a gente quer, né? Certo? E aí, esse cara aqui é a mesma coisa que essa parte branca aqui, que é 1 menos o φ de Z, né? Fazendo a substituição, né, trocando o que está aqui, φ de menos Z, por isso que eu escrevi de vermelho aqui, vai ficar assim, ó, 1 menos, aí esse menos com esse 1 fica menos 1, e esse menos com esse menos aqui fica mais φ de Z. Um menos não, né? Aqui não era, aqui era φ, oh, gente, desculpem. Aqui era φ de Z. Ah, era esse φ de Z aqui, tá? Ficou meio feioso aí. Então ficou o φ de Z uma vez, duas vezes, e o menos 1 aqui, né? Então ficou duas vezes o φ de Z menos 1. Ou seja, tu pega essa área amarela, multiplica por 2 e subtrai 1. Tá? É uma regrinha que a gente pode usar para quando tiver um intervalo que é simétrico em torno da média, a gente achar de uma forma mais fácil. Você tem dois pontos que delimitam o teu intervalo, mas no fundo, como eles são simétricos em torno da média, você só precisa consultar a sua tabelinha uma vez, tá? Você só precisa ir lá na tabela uma vez, que é pegar esse valor aqui, né? Quantos desvios padrões você está acima e abaixo da média, colocar aqui nessa relaçãozinha. No nosso caso lá, esse valor era 0,5, né? Então você ia fazer 2 vezes φ de 0,5 menos 1, tá? Até mostrar aqui, ó, o nosso φ de 0,5, vou colocar assim para vocês saberem o que é que eu estou colocando. Nosso φ de 0,5 é a dist.norm P de 0,5. Tá? Então, aquele valor que a gente tinha achado, né? 0,691462, tá? E quando eu vou saber a probabilidade do Z se encontrar entre 0,5 e 0,5, tá? Eu vou fazer 2 vezes o φ de 0,5 menos 1. Isso vai dar, vou colocar aqui, 2 vezes, já calculei o φ, menos 1. Ó, mesmo valor de antes, 0,3829. 0,3829. Beleza? Fácil, né? Enfim, acho que é tranquilo. Ok? Tem uma outra forma de explorar a distribuição normal nessa tabela, certo? Que é no sentido inverso. É o que a gente faz na questão a seguir. Mas eu vou logo antecipar aqui, né?
se os intervalos não possuírem essa simetria, como proceder? Aí você faz o φ do maior menos o φ do menor, entendeu? Como a gente fazia em qualquer... Como eu fiz aqui, certo? Se no lugar dessa curva verde maluca aí, você tiver uma distribuição normal, e aqui está o valor médio dela, mi. Aí tu tem um A bem aqui, e um B bem aqui, ó, não é simétrico, né? Aí, como é que eu faço? Aí você vai fazer φ de B, quer dizer, φ de B não, né? Porque aqui eu estou considerando que essa verde é a X, ela não é a padronizada. Então, primeiro você tem que padronizar o B e o A. Então, você vai fazer φ de B menos mi sobre sigma, menos φ de A menos mi sobre sigma, tá? Você faz essa continha fora, né, para o A e para o B, e depois joga aqui. Então, realmente, você vai ter que ir lá consultar a sua tabela duas vezes, uma para o B e uma para o A, entendeu? Porque não tem a simetria para explorar. Quando eles estiverem igualmente distantes do mi, a gente recai naquele caso que eu acabei de apresentar. Ok? Então, outra forma que aparece muitas vezes é assim, a gente quer achar não uma probabilidade, mas um valor para o qual eu tenho uma certa probabilidade. Por exemplo, vamos supor que eu diga para vocês que até aqui eu já acumulei 98% de área, que essa área aqui corresponde a 98%. Aí eu pergunto, quem é o B, galera? Quem é o B? Então, isso é outra forma de explorar, né? Eu quero saber qual é o valor de B para o qual eu já acumulei 98% de área. Em outras palavras, eu poderia escrever isso aqui, ó. Foi dito na questão que a probabilidade do X ser menor ou igual a B é igual a 0,98. Foi dito isso, né? Padronizando, usando nossa substituição de variáveis, certo? Eu vou encontrar isso aqui, ó. Probabilidade do Z ser menor ou igual a... Aí eu vou ter essa padronização, né? Vamos dar números aqui, só para a gente brincar. Vamos fazer de conta que seja o exemplo do item 1, né? A média era 10 e o desvio era 2, certo? Então, a pergunta seria assim, gente, eu quero que o meu equipamento lá dispare, que corte a corrente, somente em 2% dos casos, certo? Qual seria o valor que eu deveria cortar a corrente? Entenderam? Então, aqui eu tenho agora, ó, 2% dos casos e em 98% ele não vai disparar, certo? Aí, eu vou fazer agora a padronização, ó. B menos a média, que é 10, dividido por 2. E eu estou dizendo que isso é igual a 0,98. Gente, isso aqui, ó, que está do lado esquerdo aqui da equação, nada mais é do que a definição do nosso φ, né? O que eu estou dizendo aqui é que o φ de z é igual a 0,9, saiu da 0,98, pronto. Certo? Onde esse z é dado por B10 sobre 2, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela procurar por isso aqui, ó, um valor de Z para o qual eu já acumulei 98% de área, né, de probabilidade. Não. Então, eu quero um valor de Z para o qual essa área azul seja igual a 98%, beleza? Lembrando que o valor de Z são esses valores aqui, ó, do miolo da tabela, né? Por exemplo, esse valor que está marcado aqui é um valor de 69%. Essa área aqui representa 69%, né? Esse valor bem aqui é 79%. Eu estou procurando 98%, certo? Eu estou procurando 98%, de acordo com o meu problema. Então, eu estou por aqui, ó, 97,5%, 97,8%, 97,9%, 98%.
Então, eu estou por aqui, certo? O 98% vai ser atingido em algum lugar quando o Z estiver entre esses dois aqui, ó. Que Zs são esses que eu estou aqui? Vamos aqui. É o 2,0. Vendo aqui, ó, estou na linha 2,0 e a coluna é 0,05 e 0,06. Então, quando eu estiver entre o 2,05, quando eu estiver no 2,05, eu não acumulei ainda os 98% completo. Quando eu pular para o 2,06, eu já passei um pouquinho do 98%. Então, o 98% ele vai estar nesse caso que, não sei quem foi aqui, eu acho que foi o Matheus, não foi, que levantou no início, foi a Manuel, não me lembro, que ele está entre dois desses Zs aqui, entre o 2,05 e o 2,06. E aí, professor, o que é que eu faço? Gente, é o seguinte, se você identificar isso aqui e usar o 2,05 ou o 2,06, não vai fazer grandes diferenças, tá? Pelo menos para as nossas aplicações, a diferença, né, de precisão que você vai encontrar é muito pequena. Então, vamos combinar que você pode usar tanto 2,05 como 2,06. Porém, se você tirar o valor médio dos dois, você vai encontrar algo mais próximo da realidade, tá? Então, vamos lá. Esse Z aqui, que nós estamos concluindo, deixa eu puxar isso aqui para cá, vai ficar, tá bagunçado mesmo, vou trabalhar com ele aqui, tá? Lá pela minha tabela, na minha tabela Z, eu concluí que o φ de 2,05 é um pouco menos do que 98, né? É 97,9, não sei o quê. Enquanto que o φ de 2,06 é 0,980, blá, blá, blá. Então, o valor que eu quero está no meio dos dois. O que é que eu vou fazer? O meu Z vai ser 2,05 mais 2,06 e eu tiro o valor médio deles, que é 2,055, certo? Então, usando esse valor, eu tenho a garantia de que eu estou mais próximo da probabilidade que eu gostaria, né? Quando esse Z for igual a 2,055, eu garanto que a área vai estar bem próxima de 98%. E aí eu posso usar aquele valor bem aqui para achar o valor de B que eu gostaria, né? O que é que aquele valor está indicando, gente? Aquele valor indica assim, gente, quando você estiver a essa distância aqui, vezes o desvio padrão, certo? Essa distância aqui dada em desvios padrões, ou seja, 2,055 desvios padrões acima da média de qualquer variável aleatória normal, você terá acumulado 98% de probabilidade. Portanto, no nosso exemplo, esse valor representa quanto? Representa 2 vezes 2,055 mais 10, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou basicamente substituir o 2,055 aqui, ó, e achar o valor de B. Multiplico por 2 e somo 10, tá? Vai dar 14,105, né? Enfim, não, nem sei, 110, não, 14,110 é isso. Certo? É isso. Então, fazendo aqui, ó, no Excel, eu posso fazer os dois casos que eu acabei de mostrar ali para vocês. O dist.normp de 2,05. Tá? Esse aqui, vou colocar aqui, φ de 2,05. Para gente saber o que é. E aqui o φ de 2,06. Norm P 2,06. Ó, então, um pouquinho antes de 98, o outro um pouquinho depois de 98, certo? E se eu fizer o φ de 2,055, que foi o que eu realmente usei?
ponto norm P de 2,055. Ó, bem mais próximo. Na verdade, dá 0,98. Passa, mas assim, coisinha de nada, né? Então, eu estou muito próximo aí do valor que eu quero. Ah, professor, mas não é possível. Deve dar para achar o valor exato. Dizer que me dá 98%, né? Bom, como eu tenho um computador à minha disposição, efetivamente isso é possível, né? O que eu vou fazer é usar uma função que ela é inversa em relação à distnorm P. Na distnorm P, eu entro com o Z e ele me retorna a probabilidade. Tem a função inversa, que é a inv-norm P. Tá? Existe a inv-norm N, a inv-norm P, né? É do mesmo jeito que eu expliquei na aula passada. Se não tem o P, é porque você está trabalhando com a variável X, a variável que tem uma média qualquer e um desvio qualquer. Ele vai te pedir para você entrar com a média e o desvio padrão. Quando eu boto P, eu considero que eu estou com a variável Z, ou seja, aquela com média 0 e desvio 1. Tá? Então, eu vou colocar só o número aqui que eu quero. O número que eu quero é de 0,98. Né? Esse número é a probabilidade que eu quero acumular. Então, eu quero saber qual é o valor de Z para o qual eu acumulei uma probabilidade de 98%. E ele vai me responder que é esse daqui. Ó. Então, vejam que eu estava aproximando para 2,055, mas o valor correto mesmo seria esse aqui. Tá? Esse seria o valor correto. Tá? Se eu fizer a dist.norp de 2,05378, aí blá blá blá, e me dá, ó. Por que ainda não fechou? Porque eu não coloquei o resto do número, certo? Mas é isso. Então, no computador você consegue um valor bem mais preciso, mas como eu mostrei, aí usando tabela, né, e fazendo essa interpolação, dá para achar um valor muito, muito perto. Beleza? E a nossa outra questão tem a ver exatamente com isso. Ele primeiro mostra aqui dois valores de A e de B, né? E ele mostra duas probabilidades. 1% essa área azul aqui à esquerda e 1% essa área azul à direita, tá? E ele quer saber quais são os valores de A e de B para os quais você vai ter isso, considerando que essa curva é uma normal padrão, é a curva Z aqui, tá certo? Então, gente, primeira coisa, no A, se eu tenho 1% à direita do A, eu vou ter quanto? 99% à esquerda do A, né? Então, se eu fizer o φ de A, se eu fizer a área acumulada da variável Z até o ponto A, eu vou retornar com quanto? 99%, certo? Então, na tabela Z, esse valor de Z aqui, Z igual a, ele vai me retornar o valor de área que está aqui do lado esquerdo, que é 99%, certo? Então, é esse valor que eu tenho que procurar para saber quem é A, certo? Eu tenho que saber, ó, como é que eu vou saber qual é o valor de Z que me retorna 99%? Eu vou procurar o 99% aqui. Aqui eu estava em 98, eu continuo procurando até chegar aqui, ó. Aqui, achei o 99. Aqui a vantagem é que você claramente percebe que esse número aqui está um pouco antes, que nem naquele caso, né? Está um pouco antes, o outro está um pouco depois, mas claramente esse aqui está mais perto do que o anterior, né? Não ficou bem quase no meio, como naquele caso anterior. Esse caso aqui, eu estou mais perto dessa borda aqui. Então, eu poderia aproximar para 2,3, mas vamos olhar lá em cima, 3 também. Então, fica 2,33, certo? 2,33 seria o valor de A, tá? Olhem que aqui, se eu fizer, eu vou colocar aqui Z, e φ de Z. Então, ali, o nosso φ de Z é 0,99, né? A área que ele deu é 1%, então a área que a gente vai usar é 0,99. Então, eu vou usar a inversa da distribuição normal padrão. Quando a área acumulada for de 99%, o valor de Z é de 2, tá aí, ó,
Eu tinha dito 2,33, né? Realmente eu estou perto, mas é um pouco antes do 2,33. Se você diminuir aqui um pouco o número de casas decimais, você vai ver que você está bem perto do 2,33. Beleza? No outro caso, do valor B, certo? Tem uma coisa, né? É que eu só acumulei 5%, tá? Eu só acumulei até aqui 5%. Claramente, o B está abaixo do valor médio, certo? O valor médio é aqui, ó. Até porque, se eu acumulei menos de 50%, é porque B é menor do que a média, certo? B é menor do que o valor médio. Ou seja, como a distribuição é anormal padrão e a média é zero, quer dizer que B é negativo, tá? O meu zero está aqui, ó. Então, B é negativo. Portanto, eu não vou achar meu B naquela tabela. Não vou achar. O que é que eu tenho que fazer? De novo, explorar a simetria, né? Ou seja, eu vou vir para cá, ó, imagina uma linha imaginária bem aqui, tá? Vai bater aqui, vai descer, e tu vai achar um valor que é correspondente ao B, só que com sinal positivo, tá? Deixa eu desenhar isso aqui. Vou usar o lado de cá também para aproveitar melhor. Aqui é a distribuição normal padrão, que tem média zero, portanto, zero. Desvio padrão 1. O que ele colocou ali para a gente foi um ponto B, para o qual essa área é de 5%. Ele pede para a gente dizer quem é o valor de B, certo? Como é que eu faço? Eu rebato ela para lá. Tá. Então, eu já sei que pela simetria, essa areazinha verde também é de 5%. Tá? E bem aqui vai ter um valor que é igual ao valor de B, sendo que com sinal trocado. Se B era negativo, esse cara vai ser positivo, tá certo? Eu posso até chamar ele de menos B, mas sabendo que, obviamente, esse menos é só para trocar o sinal dele, tá? O B é que é realmente um valor menor do que zero. Então, menos B é um valor positivo, tá certo? Só para vocês não confundirem aí essa notação. Mas então, agora eu posso dizer o seguinte: o φ de menos B é igual. Quanto é que é o φ de menos B? Ora, se a área verde é 5%, o φ é o que está à esquerda, sempre, ok? O φ é uma distribuição acumulada, é sempre menor que. Então, ele seria isso aqui, certo? Que corresponde, obviamente, a 1 menos os 5%, ou seja, 95%. Então, para achar o valor de menos B, o valor de B com sinal trocado, eu preciso ir na minha tabela e saber quem é o φ de 95%, né? Ou melhor, quem é o Z, cujo φ dele dá 95%. Então, eu vou lá na minha tabela, procuro 95%. Cadê ele? Aqui, ó. Tá por aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô logo antes do 95, 94,94. E aqui eu tô logo depois do 95, 95,05. Então, quando eu vou olhar quem é o Z associado a esses valores, 1,6. E lá em cima eu tenho 0,4 e 0,5. Então, ele dá 1,64, 1,65. Ok? Eu vou dizer, então, que o meu Z é a média de 1,64 mais 1,65. 1,645. Beleza? Isso aqui, coloquei Z, né? Na verdade, isso aqui é o menos B, ó, tá? É o menos B. Logo, o meu B é esse valor com sinal trocado. Menos 645. Menos 1,645. Beleza? Esse seria um valor aproximado para B, né? Se você quiser saber o valor exato de B, você vai ter que usar computador, né? Então, quando esse valor aqui for de 95%,
o Z é dito aí, ó. Eu tinha dito 1645, olha aí como está bem aproximado, né? Dei sorte que caiu aí bem no meio, né? Então, dá 1,644. Isso para 95%, tá? Então, esse valor está positivo, a gente está procurando o negativo. Claro que aqui a gente não tem a restrição de só procurar do lado negativo, né? Eu poderia ter colocado aqui no lugar de 95%, eu podia ter colocado, ó, 5%. 5% mesmo. Deixa eu colocar isso aqui em percentual. Ó. E aí, aqui já vai aparecer negativo, ó. Tá vendo? É o mesmo número, então, para 95 e para 5, só que um é negativo, o outro é positivo. Beleza? Então, esse é o valor do nosso B nessa segunda questão. Tá claro aí, galera? Há alguma dúvida? Posso continuar? Beleza, então, simbora. Nessa última questão, é basicamente, enfim, é uma coisa muito parecida com esse item aqui 2, só que ele contextualiza na questão do quartil, né? Não sei se vocês lembram, primeiro quartil é um valor que divide, os quartis dividem a sua população em 4 partes iguais, né? Então, do jeito que a mediana divide uma população em 2 partes iguais, os quartis dividem em 4 partes iguais. Então, o que a gente pode dizer é que para qualquer população, a probabilidade da tua variável ser menor ou igual ao Q1 é de 25%. Né? A probabilidade dela ser menor ou igual ao Q2, que também é a mediana, é de 50%. Daqui, a gente já conclui. Isso aqui vale para qualquer variável aleatória X, tá? Qualquer. Não é só para normal, não. Qualquer variável aleatória. Isso aqui, estou falando daquela definição de quartis que nós vimos, né, quando a gente estudou as amostras. Lá nas amostras, calcula os quartis daquele conjunto de dados lá das amostras que a gente tem. E aquilo ali é uma tentativa de aproximar, de estimar esse valor aqui, de Q1 aqui, tá bom? No caso da mediana, como eu estou dizendo que ela está no meio da população, eu tenho 50% da minha população abaixo da mediana, 50% da população acima da mediana. No caso da distribuição normal, nada mais é do que a média, certo? Então, como ela é simétrica, tem 50% de área antes da média e 50% depois da média, quer dizer que na distribuição normal, a média e a mediana coincidem, certo? Isso não acontece em qualquer distribuição, mas na normal acontece. E por fim, que é o exemplo aí, né, a probabilidade da minha variável aleatória ser menor do que o terceiro quartil é de 75%, certo? E ele pede para a gente calcular esse valor quando essa variável aqui é, na verdade, a normal padrão, tá? É a normal padrão. Padrão. Ou seja, ele vai substituir o x pelo z. Foi por isso que eu usei o termo Z3 ao invés de Q3, tá? 0,75. Notem que esse problema aqui, qual é a diferença disso para... Cadê? Para esse aqui, né? Ó, era a mesma coisa, né? Nós tínhamos que a probabilidade da variável padrão ser menor do que um certo valor era de 95%. A gente foi lá e achou o valor que a gente queria, né? E aqui é a mesma coisa, né? A probabilidade da minha variável normal padrão menor do que um certo valor, só que agora é 75%. Então eu tenho que ir lá na minha tabela e saber que valor é esse, né? Que você tem aqui. Bom, esse aqui seria a média e também a mediana. Você tem metade de área para cada lado. E a gente deve ter um certo ponto aqui, que tem o equivalente do outro lado, que aqui eu vou ter 25%, aqui eu vou ter 25%. Tá?
Então, esses são os quartis, né? O Q1, o Q2 e o Q3. Ele quer saber qual é esse valor aqui, que me dá 20% de área, né, à direita, ou equivalentemente, 75% à esquerda. Vou lá na minha tabela, procuro 0,75, onde é que ele está? Aqui. Primeira vez que eu chego, ó, tem 0,74, e aí pula aqui para 0,75. Então, a passagem do 0,74 para o 0,75 se dá entre esses dois valores aqui. Então, eu estou no 0,67 e no 0,68. Então, o meu Z3 vai ser 0,67 mais 0,68 dividido por 2, 0,675. Ok? Isso é uma aproximação para o meu valor aí que eu estou procurando. Se eu quiser achar o valor mais precisamente, eu vou colocar aqui 75%. Só lembrando para quem não viu no começo, né, ó, é invinorme P, tá? A inversa da normal, ou seja, eu vou te dar uma área e tu vai me dizer quem é o valor de Z que acumula aquela área, né? Então é a normal acumulada, tá? Então, quando a área for de 75%, o valor de Z é de 0,67449. A gente até que aproximou bem, né? 0,67449, a gente botou 0,675. Beleza? Isso que a gente acabou de fazer vale para uma distribuição normal padrão, tá? Isso aqui é a nossa normal. Tá o tiozinho. Normal padrão. Quando eu falar normal padrão, é sempre a normal com média 0 e desvio 1, tá? No item seguinte, ele pede para a gente fazer a mesma coisa para uma normal específica lá que ele menciona, que é essa daqui, ó. Substitua a variável z por x, sendo que esse x tem uma distribuição normal com média 6 e desvio padrão 1. Ele só quer que a gente mude, né? Ou 1,5, né? Era o desvio padrão? Eu falei 1. Ai, cadê? É, 1,5. O x tem distribuição normal com média 6 e o desvio padrão de 1,5. Ou seja, em relação a essa daqui, que está centrada no 0, o meu x vai estar deslocado para lá. Ele está centrado no 6, né? E ele é um pouco mais aberto, né, do que essa daqui. Ele vai ficar aqui assim mais, sei lá, mais aberto, certo? Mas eu não preciso nem desenhar, nem fazer conta ali de área, nem nada, porque para achar esse valor nessa daqui, basta eu fazer a padronização. Lembrando que o meu x o meu z é x menos mi dividido por sigma, certo? Então, nesse caso, o z vai ser x menos a média 6 dividido por 1,5. Beleza? Portanto, essa mesma relação que vale para o z grande e para o x grande, vale também para o z pequeno e para o x pequeno, né? Então, z3 é igual a x3 menos 6 sobre 1,5. O z3 eu já calculei, 0,675. Eu quero calcular agora o x3, né? Então, x3 é igual a 1,5 vezes 0,675 mais 6. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, gente, o primeiro quartil, ou desculpa, o terceiro quartil de uma distribuição normal, ele é sempre atingido quando você está a 0,67, a 67,5% do desvio padrão, né, acima da média. É menos de um desvio padrão, está 0,675 vezes o desvio padrão acima do valor médio daquela variável. Então, como ele quer agora uma variável que tem a média 6 e o desvio 1,5, eu vou apenas multiplicar esse valor pelo 1,5 e somar isso com o 6. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá?
Então, essa continha vai ficar 0,675 vezes 1,5. Eu somo com o 6. Deu 7,0125. 7,0125. Você pode dizer, mas aí você usou aquele valor aproximado. Realmente eu usei o valor aproximado, mas vocês vão ver que a diferença é muito pequena. Se ao invés de 0,675 eu usar esse valor aqui, que é o valor exato, ó, é uma diferença bem pequena. Mas, claro, se você preferir usar, é mais adequado. Tá certo? Tá aqui o valor usando a aproximação pela tabela. Tranquilo, gente? Beleza. Tem uma notação, não é nada de novo que eu vou colocar aqui, mas é uma forma de se referenciar aos valores na distribuição normal, tá? Tudo que eu vou falar eu já acabei de explicar, mas não com essa, digamos, esse formalismo de notação, que é a notação que aparece muito nos nossos estimadores de parâmetros, chamada de score Z. Existe esse tipo de notação para outras distribuições também. A gente chama score Z quando a gente está falando da distribuição normal, tá? Por causa da nomenclatura Z para normal padrão, tá certo? Mas quando tem a distribuição Q quadrado, tem a distribuição gama, cada uma tem também seus scores, né? O que é esse score aí? Vamos imaginar a normal padrão, tá? Padrão. Vamos imaginar um certo valor aqui de Z. E vamos dizer que essa área aqui seja alfa, tá? Então, obviamente que alfa é um valor de probabilidade, né? Portanto, é um valor entre 0 e 1, claro, né? Quando isso acontecer, tá? Isso, eu coloquei o Z desse lado de cá, dando a entender que o alfa é pequeno, né? Que o alfa é menor do que 0,5, né? Mas não é obrigado, tá? Esse Z pode estar bem aqui, tá? O fato é que o alfa é a área acima. O que é que eu posso dizer aqui? Vamos escrever isso em matemática, ó. Probabilidade da variável Z ser o quê? Maior, né? Maior do que Zzinho. Isso é igual a quanto? Alfa. Muito bem. Quando isso acontecer, gente, a gente vai chamar esse cara de score Z índice alfa. Então, basicamente é isso. Ó. O que é o Z? É uma definição. Vamos lá. Isso aqui é uma definição, certo? O que é o Z índice alfa? É o valor do eixo horizontal para o qual eu tenho uma área de alfa à direita daquele ponto, tá? Então eu posso colocar assim, ó, por definição, tá? A probabilidade do Z ser maior, né, da minha distribuição normal padrão, ser maior do que esse Z índice alfa, essa probabilidade é de alfa, tá? É isso. Claro que isso aqui não está lá na nossa tabela normal, né? Porque não, isso aqui é um maior que, não é uma distribuição acumulada. O acumulado seria isso aqui, ó. O que eu vou achar de verdade lá é isso aqui. Que vale quanto? Quanto vale essa área amarela? Ajuda, negada, ajuda aí. Quanto vale essa área amarela? Exatamente, né? Se o laranja é alfa, aqui eu tenho 1 menos alfa. Então,
Por definição também, eu poderia dizer que a probabilidade do Z ser menor ou igual ao Z índice alfa é igual a 1 menos alfa. Tá? Agora sim, isso aqui é a minha distribuição acumulada, é o meu φ. Meu φ de Z índice alfa, do score Z alfa, é 1 menos alfa. E aqui eu tenho um método para achar o meu valor de Z índice alfa, tá? Porque basta eu procurar na minha tabela 1 menos alfa, tá? Vou dar uns exemplos aqui para vocês, ó. Procurem aí, eu vou deixar... Vocês já baixaram a tabela, eu imagino, né? Eu passei no Telegram, certo? Mas eu queria que vocês achassem o valor de Z índice 0,05, 0,02 e 0,01. 0,05 é 5%. É quando o meu alfa for 5%. Qual é o valor de Z? E quando o alfa for 0,02, que é 2%, qual é o valor de Z? E a mesma coisa com 1%. Qual é o valor de Z? Eu vou deixar a tabela aqui, para quem não está com ela aí à mão. Se está muito pequeno para vocês. Acho que cabe aqui, cabe. Só que... Ai, não, ficou muito grande. Ainda. Aqui, acho que agora tá bom. Eu tenho que deixar... Acho que chega aqui já... Deu? Não, não deu. Aqui deve dar. Aqui dá. Coloca aí no chat, galera, quanto é o Z índice 5%? Quanto vale o meu score Z quando o meu alfa for de 5%? Pois é, né? 1,645 para 5%. Por que, Stephanie? Porque a gente acabou de fazer esse cálculo, né? A gente acabou de achar lá naquele exemplo que tinha uma áreazinha de 5%, né? E o que é que a gente fez? Ó, quando o alfa for 5%, esse 1 menos alfa é 95, certo? Então, tu vai lá na tua tabela procurar o Z a área é 95%, certo? E isso a gente tinha feito aqui, ó, 90%, dá 1,64. Então, esse aqui é o nosso Z índice 0,05 ou 5%, certo? Z Vou colocar assim. Esse bicho fica colocando o Z maiúsculo. Chato isso, viu? Você quer ele pequeno, mas o bicho... Olha aí. Fica pequeno. Beleza. A próxima era com o Z igual a 0,02. Eu não me lembro se a gente chegou a fazer aqui. Acho que chegou no início da aula. Alguém anotou? Quando o meu alfa é 2%, o meu 1 menos alfa é 98%. Aí você vai lá na tabela e olha qual é o Z associado a 98%. Alguém lembra? O de 95 estava aqui, né? Ó, 1,6 aí 64, 65. O de 98 tá aqui. 2, a gente fez, né? 2,05, 2,06, a gente tinha dito que era 2,55. É exatamente esse daqui, ó. Esse seria esse valor aqui, ó. Ó, boto o inv norm, né? Com o valor de área que eu quero, de 1 menos alfa, certo? 98%. Então, esse seria o valor de Z índice 0,02. Meu amigo. Beleza?
Esse daqui. E, por fim, o de 1%, que também está aqui, ó. Por que 99? Porque é 1 menos alfa, né? Então, eu vou procurar um valor de área de 99% e o Z associado deu 2,33 aproximadamente. Tá bom? Então, só colocando aqui, 1,645 para o de 5%, 2,055 para o de 2% e 2,33 aproximadamente também para o de 1%. Tá claro, gente? Ó, a gente poderia mostrar isso aqui. Vamos supor que... Deixa eu ver aqui com essa caneta mais fininha. Se isso aqui for 5%, tá? Quer dizer que essa área laranja seria 5%. Onde é que está esse cara? Mais à frente ou mais atrás? Mais à frente, né? Aqui é 164, aqui é 205. Então, eu teria por aqui o Z 0,02, que daria uma área de 2%, tá? E ainda um pouco mais para frente, o Z 0,01. Z 0,01, que era de 2,33, e daqui para frente eu tenho apenas 1% de área. Tranquilo? Beleza? Ok. Então, isso é muito importante, porque eu consigo agora definir valores genéricos em função da área que eu quero garantir dentro de um certo intervalo, certo? Por exemplo, se eu quiser achar aqui, ó, um intervalo para o qual eu quero que, sei lá, que aqui dentro tenha 90%, ou que tenha, porta, né? Tanto 95, 98% dentro desse intervalo aqui. Eu quero garantir uma certa probabilidade, certo? Eu vou fazer muito isso com minhas estimativas. Eu quero garantir que eu tenha 95% de chance, né, das minhas estimativas caírem dentro de um certo margem de erro, certo? Então, por isso que eu vou precisar fazer isso. Então, eu vou dizer assim, ó, eu vou chamar isso aqui de alfa, tá? Não de alfa, né? Eu vou colocar aqui assim, ó, 1 menos alfa. Se aqui dentro eu tenho 1 menos alfa, obviamente eu tenho, somando as duas áreas brancas aqui, né? Vou pintar de verde aqui. Somando essas duas áreas verdes, eu tenho alfa, né? Entenderam? Se eu tenho 1 menos alfa de amarelo, somando as duas verdes, eu tenho alfa. Então, é metade para cada lado. É alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 aqui. Certo? E vindo a TD6 vai ser sobre distribuição normal e uniforme, isso que a gente viu até aqui. E vai ser também sobre função densidade de probabilidade, né? Que é quando eu te dou a função e você acha a área, né? A probabilidade através da área. Mas só concluindo aqui esse raciocínio, gente, ó, de acordo com a definição que nós vimos do score Z, deixa eu ver que eu botei. Valeu, né? Aqui, tô doido. Já tá aqui na própria folha. De acordo com essa definição que nós vimos aqui, certo? Se aqui é alfa, eu chamei esse cara de Z alfa, certo? Que valor é esse bem aqui, ó? Aqui é alfa sobre 2. Portanto, eu vou chamar de Z alfa sobre 2, certo? Então, se você chama alfa de 2%, esse aqui seria o Z de 1%. Se você chama o alfa de 5%, esse aqui seria o Z de 2,5%. Da metade do teu alfa, certo? E esse cara bem aqui, que valor é esse?
Cuidado. Opa, cuidado, cuidado, Stephanie. Lembra que na notação, na definição, eu sempre uso a área que está à direita do ponto de interesse, né? Meu ponto de interesse é esse, à direita eu tenho um alfa, eu chamo esse cara de Z alfa, certo? Então, o meu ponto de interesse agora é esse. Qual é a área que tenho à direita dele? Maior que? Para cá. É isso, mais isso. Ou, se você preferir, é 1 menos isso aqui. Então, esse aqui é o Z de índice 1 menos alfa sobre 2. Tá? Ficou pequeno ou dá para ver aí? Ficou pequeno, né? Stephanie, é uma definição, certo? É uma definição. Eu sempre vou chamar esse ponto aqui de Z e vou colocar aqui o índice, que é a área que se encontra à direita daquele valor, certo? Daquele ponto. Então, eu vou chamar de alfa quando a área aqui à direita for alfa, né? Nesse caso, a área à direita desse ponto, ela é tudo, é isso mais isso, tá? Eu tenho 1 menos alfa, mais alfa sobre 2, ou se você preferir, o que é que eu tenho do lado de lá? Tudo menos esse alfa sobre 2. Então, esse é o valor que eu vou colocar como índice do meu Z. Beleza? Mas, bom, não sei se vocês perceberam, né? Mas tem um lance, aquele lance da simetria que se aplica aqui também, né? É claro que, como aqui é o zero, eu posso dizer que esses dois caras são perfeitamente simétricos em torno do zero. Então, se eu conheço esse cidadão aqui, eu posso dizer que esse aqui é o simétrico daquele, né? Só inverter o sinal, certo? Em outras palavras, ó, o Z de índice 1 menos alfa, ou alfa sobre 2, tanto faz, né? Vou botar alfa sobre 2, ele é menos o Z de índice alfa sobre 2, tá? Assim, ó, o que eu quero dizer. Se, vamos supor que o nosso alfa seja 2%, tá? Então, isso aqui corresponde a 1%, beleza? Quer dizer que esse cara aqui é o nosso Z001. É um ponto que eu acumulei 99% de área até aqui. Nós já fizemos essa conta, tá aqui, ó. Quer dizer que esse cara é 2,33. Então, não tenho que pensar muito. Do outro lado, é o negativo dele, tá? Vai ser menos 2,33, tá? Então, tu vai dizer assim, olha, entre o menos 2,33 e o 2,33, você tem 1 menos alfa de probabilidade. Sendo que você tinha começado aqui chamando o alfa de 2%, né? Ou seja, essa área aqui vai ser 98%. Entre o menos 2,33 e o mais 2,33, eu tenho 98% de área. Isso porque, obviamente, eu vou ter 1% do lado de lá e 1% do lado de cá, né? Que é a metade do alfa para cada lado. Beleza? E aí eu posso fazer isso com qualquer valor de alfa. E é fácil de fazer essas contas. Eu posso, inclusive, deixar em função de alfa, o que é o mais interessante, porque eu posso achar, né, os valores que eu estou procurando, e deixar aí variar o valor de alfa e achar depois qualquer situação em função dessa precisão aqui que eu queira, né? Se eu quiser deixar pouca área, pouca probabilidade, deixar muita chance de encontrar essa área aqui, ou pouca chance de diminuir, isso a gente vai trabalhar com margem de erro dessa forma, tá certo? Então, esse é um probleminha que eu queria ter apresentado aí para vocês. Beleza, gente? O que eu posso ainda falar sobre distribuição normal é um ponto bem interessante, que é, eu vou mostrar isso aqui, eu acho, tá em inglês, pessoal, mas eu acho que vocês vão acompanhar, porque basta olhar os gráficos, certo?
A distribuição normal, gente, é uma distribuição contínua, é uma variável aleatória contínua, certo? Quando a gente estava lá nas variáveis discretas, a gente estudou a distribuição binomial, certo? A distribuição binomial é uma distribuição discreta, né? Eu só tenho algumas possibilidades, por exemplo, de 0 a n, né? Eu posso ter os valores 0, 1, 2, 3, 4, até o n, certo? Então, são duas coisas completamente diferentes. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos, alguns gráficos da distribuição binomial discreta, tá? A gente vê se vocês identificam aí alguma coisa. Peraí, depois eu vou dizer que site é um site interessante sobre estatística, sobre várias distribuições, é bem massa esse site aqui. Esse aqui é um dos capítulos do site. Se você vier aqui na parte principal, né, tem uma coisinha de navegação aqui. Eu não costumo usar muito em sala porque ele está em inglês, mas ele é bem interessante, inclusive tem videoaulas. E o que eu ia mostrar aqui era... Ó, aqui você pode, inclusive, brincar de ver a distribuição normal. Ó, aqui é os 50% da primeira metade, né? E se você for aqui para o outro lado, você vai ver se você colocar o teu valor em 1, é como se eu tivesse um desvio padrão, tá? Então, esse valor aqui é o que vai encontrar na tua tabela Phi, na tua tabela Z, né? Quando você colocar o Z igual a 1, tá? Se você colocar o Z igual a 2,33, lembra? Eu vou encontrar o 99%, porque ele usa um ponto, né? Então, tem que botar 2,33, ó, tá aí, ó, 99%, tá vendo? Vocês lembram quanto era o de 95? Acho que era 1,645, né? Aí, ó, 95%, certo? Então, isso aqui é o número de desvios padrões que você se encontra acima da média. Estou só mostrando porque vocês podem querer brincar um pouquinho com isso aí. Pode ser também no mouse aqui, é interessante. E descendo mais, que tem outras coisas. Não. Aqui. Aqui nós temos o gráfico de uma distribuição binomial. Vocês vão lembrar que a distribuição binomial, a variável aleatória, ela representa a quantidade de sucessos em N repetições, né? Por exemplo, eu repito alguma coisa 10 vezes e conto quantas dessas 10 vezes foram sucesso. Isso é a nossa distribuição binomial, certo? Nesse caso que vocês estão vendo aí, ele usou um N igual a 10, exatamente como eu acabei de colocar, e um P de 50%. Vocês estão vendo aqui embaixo, 50%. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Certo? Eu poderia dizer que é um lançamento de uma moeda. Tu lança uma moeda 10 vezes na mesa e conta quantas caras saiu, certo? E esse gráfico ele representa a probabilidade de cada quantidade. Qual é a probabilidade de sair 0 caras? É bem pequena, é muito difícil você lançar 10 vezes e não sair nenhuma cara. Sai só uma. Essa daqui é a probabilidade. 2, 3, 4, vai aumentando. Por quê? Porque é claro que em 10 lances, o mais provável é que saia 5 caras, né? Então, o 5 é o número mais provável. Depois vai diminuindo, porque também, quanto maior vai ficando, mais raro é esse evento, tá certo? Então, tá aí a probabilidade, né? Então, vocês estão vendo, isso aí é um gráfico de uma distribuição binomial, certo? Agora eu vou fazer uma mágicazinha aqui, ó. Show normal curve, ó. Mostra a curva normal. Puf. Olha aí. Olha o nível de semelhança, certo? Eu poderia muito bem calcular as áreas dessa distribuição binomial, se vocês lembram bem, para calcular cada retângulozinho desse aqui, né, a probabilidade, a gente precisava fazer um número binomial, tipo 4 escolhe 10, vezes P elevado a 4, vezes 1 menos P elevado a... Então, assim, tem um custo computacional, né, ao fazer essa conta. Ao invés disso, eu poderia simplesmente achar uma área da curva normal. Vocês vão dizer, professor, mas não é exatamente igual. Vocês estão vendo essas áreas brancas aqui, ó. Não é mas também tem essas áreas azuis aqui que estão fora. Se tu recortar essas áreas azuis aqui e completar as áreas brancas,
tu tem uma aproximação muito bacana, certo? Eu poderia dizer assim, qual é a probabilidade da minha distribuição normal ser menor, desculpa, da minha distribuição binomial ser menor do que 7? Perguntando em termos práticos, qual a probabilidade de eu jogar a moeda na mesa as 10 vezes e o resultado ser qualquer número menor do que 7? O que é que você vai ter que fazer para me responder isso, galera? Você vai ter que calcular a probabilidade dessa variável ser igual a 0, a 1, a 2, até o 7, né? A probabilidade do x ser menor ou igual a 7, certo? Vamos trabalhar com menor ou igual, certo? Tu vai ter que repetir a equação da binomial 8 vezes, com x igual a 0, 1, 2, até o 7, beleza? Se eu perguntar qual é a probabilidade da distribuição normal ser menor do que 7, eu só preciso fazer uma conta, que é a padronização. Eu só preciso saber quem é o valor médio e quem é a variância dessa variável aleatória. Mas é fácil, porque eu sei a fórmula do valor médio e da variância da distribuição binomial, certo? NP, né? Cadê? Aqui. Na binomial, o valor médio é NP e a variância NP vezes 1 menos P. Então, eu posso muito bem pegar uma variável x, que é binomial, e transformar numa z, que é normal padrão, certo? É uma aproximação, mas eu posso fazer isso. Ficar com x menos a média dividido pelo desvio padrão, tá? Então, x menos np dividido pela raiz de np menos p. E assim eu padronizo a minha variável aleatória, binomial, e uso isso daqui. Então, no meu exemplo, eu queria achar a probabilidade do x ser menor ou igual a 7. Então, eu tinha que fazer o p de 0, mais o p de 1, mais etc., até o p de 7. Que repetir essa conta usando a equação, né, da distribuição binomial. Nesse caso, para eu achar a probabilidade do z ser menor ou igual a 7, ou melhor, desculpa, para eu achar a probabilidade do x ser menor ou igual a 7, eu vou achar a probabilidade do z ser menor ou igual, aí eu faço a padronização em cima do 7. 7 menos o np dividido pela raiz de n vezes p vezes 1 menos p. Vou fazer a conta aqui. Lá no nosso caso, a gente estava usando o n igual a 10 e o p igual a 0,5, né? Então, isso aqui dava 5. E a variância era 10 vezes 0,5 e 1 menos p vai ser de novo 0,5, né? Então, fica 2,5, tá? Fica a raiz de 2,5. Olha só que legal, né? Basta eu fazer isso aqui. Φ de... Aí faz essa continha aí. 7 menos 5 dá 2, dividido pela raiz de 2,5. 7 menos 5 dá 2, dividido pela raiz de 2,5. O valor deu 1,2649. 1,2649. Quer dizer que eu estou a 1,26 desvios padrões acima da média. 1,26, né? Ou 27, vou arredondar para 26, né? Que é menor. E eu preciso achar essa área aqui, lá na minha tabela. 1,26, 1,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então é esse valor aqui. 089 6165. 089 6165. Então quer dizer que essa área... Cadê? Ai.
essa área desses 8 quadradinhos aqui, ela é aproximadamente aquele valor lá que a gente achou, 89,6%, certo? Se vocês quiserem saber o valor exato disso aqui, eu posso fazer essa conta rapidinho aqui para vocês, ó. Eu tinha uma distribuição binomial ali, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, 10. Distri.binom. Peraí. Botei na célula errada. Distri.binom, o primeiro argumento é o 0, o segundo argumento é o n, que é 10, o terceiro argumento é o p, que é 0,5. Eu vou querer a probabilidade individual, e aí, ó, tá vendo como é um número bem pequeno? O 0 é aquela primeira barrinha, isso aqui, certo? Estou reproduzindo o cálculo que ele fez lá, ó, certo? E está aqui a altura das barrinhas. Bastaria eu fazer um gráfico aqui disso aqui, eu teria aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês. Será que eu deixei de incluir alguma coisa? Não, tá tudo aí. E o que a gente quer é a soma desses caras aqui, tudinho. Soma. Deu 94,5. 94,5. Calma, Emanuel, calma. Ainda não, ainda não. Aliás, não estou, eu acho que eu não estou respondendo a coisa certa para você. Eu acho que eu vi a tua pergunta na hora errada. Foi mal, faz um tempão que tu perguntou isso, né? Tu falou aqui, esses valores serão sempre alfa sobre 2, tu estava lá atrás, né? Foi mal. Então, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, ó, olha aqui, 0,94,5. E eu tinha achado 89,61. Égua, que diabo de aproximação ruim danada é essa, né? Aproximação ruim é essa. Mas sabe por que ela tá ruim? Porque, olha aqui, ó. Quando eu somo as barrinhas azuis, eu estou somando daqui, ó. Olha aqui onde é que está meu mouse, ó. Bem aqui, né? Já inclui a barra do zero. Aí vem, até aqui, ó. Tá vendo? A barrinha azul inclui isso aqui. E o que é que nós achamos pela curva normal? Agora esquece as barrinhas, olha só para a curva normal. Aquele resultado representa a área da curva normal até o 7. Até aqui, ó. Então, a aproximação não é má, mas toda essa parte aqui da barra azul, ó, do 7, eu estou desprezando. Entendeu? Eu poderia ter achado uma melhor aproximação pela curva normal se eu tivesse me localizado não aqui no 7, mas aqui, ó. No 7,5. Entenderam? Então, bem aqui. Ai, meu Deus. Poxa. Rapaz. Bem aqui, ó. Eu substituí o meu x por 7. E o que eu estou dizendo para vocês é que se você tivesse no 7,5, né? Do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Aí começa a descer de novo. 6, 7. Então ali você tem a curva normal e eu estou pegando essa área aqui. Meu objetivo é achar uma aproximação da soma das barrinhas. Certo? Meu objetivo é esse, mas eu estou deixando de fora esse pedaço aqui. Então, como esse cara era o 7, e depois na próxima barrinha já vai vir o 8, certo? Então, entre o 7 e o 8, o ponto médio seria o 7,5, né? Então, a minha aproximação, ela seria melhor se ao invés de 7 aqui, eu tivesse colocado 7,5. Será? Vamos ver. Era isso aqui, né? Não.
Aqui, né? Esse 2 é porque era 7 menos 5, certo? Dava isso aí. Agora eu vou repetir aqui, usando, no lugar de 7, 7,5. Ó, é 1,58. Ali tinha dist ponto norm P. Eu tinha acumulado até aqui. Eu tinha acumulado 89,7%. Esse foi o meu resultado anterior, né? E aí eu disse assim, olha, 89,7%, o correto era para ser isso aqui. Se eu somasse todas as barrinhas, né? Não foi uma aproximação bacana. Vamos ver agora com esse número. Ah, olha aí. Tá vendo a diferença? Já é uma aproximação bem melhor, certo? Então, só uma questão de fazer um pequeno ajuste. Isso é para dizer para vocês que a distribuição normal pode, e muitas vezes é muito útil, para fazer cálculos com a distribuição binomial, certo? Com Poisson também, mas a gente vai usar aqui a binomial, certo? Digamos que ela é mais útil nesse caso aí, enfim, mas vamos trabalhar com ela. E nesse caso, pode até parecer assim, desnecessário, por causa de 7 continhas, ter que fazer isso aí. Bom, primeiro que não foi desnecessário, foi muito mais simples fazer com a normal do que ter que repetir essas contas 7 vezes. Mas lembra que o teu N aqui, ele é só 10, e o teu P é 50%, mas ele podia ser bem diferente. No lugar de calcular a probabilidade do P ser menor do que 7, eu podia estar perguntando a probabilidade do P ser menor do que 70 ou 700. Imagina, o meu N podia ser bem grande, né? Eu podia ter aqui um N de 100 e um P de 0,05. Ou de 10%, para ele ficar um pouquinho mais para frente. Vai, pronto, ó. Qual a diferença? Então, olha aqui. Por que vocês estão vendo tudo isso aqui assim, ó? O teu N é 100. Tua variável aleatória pode variar de 0 a 100, mas a chance dela ser maior do que 20 é zero, é praticamente zero. É quase impossível ela ser maior do que 20. Ela vai se concentrar nessa região, entre 0 e 20, aqui. E ela parece muito com a distribuição normal. Olha aí como ela parece. Tá vendo? Então, nós vamos usar a distribuição normal para fazer nossas contas. Se eu disser qual é a probabilidade da minha variável aleatória ser maior do que 5, pô, maior do que 5, tudo isso aqui, ou menor do que 15, ou enfim. Né? Então, eu posso usar a distribuição normal para fazer essas contas, no lugar de eu usar uma distribuição binomial com um N bem grande. Né? Colocar assim, olha aí, com um N igual a 1000. Então, fica muito mais fácil usar a distribuição normal, certo? Ele baixou para 500, eu acho que ele não consegue fazer mais do 500, não. Eu coloquei 1000 ali, ele baixou para 500, né? Tem um exemplo aqui, ó. Vocês podem acompanhar. Esse aqui é meus slides que estão lá no SIGA. Só para finalizar, tá? Falando tudo que a gente já falou aqui sobre a distribuição normal. Essa questão da aproximação, né? Ó, vamos lá, esse exemplo aqui, para finalizar. Ele tem uma questão, acho que eu já falei sobre esse exemplo, né? Bits transmitidos numa rede de computador. Então, cada bit transmitido, ele pode ser uma situação de sucesso, quando ele é recebido corretamente, ou uma situação de fracasso, quando ele não é recebido corretamente. A gente viu um exemplo assim quando a gente estudou a distribuição binomial, tá? Se eu transmito 50 bits, tá? Se eu transmito 50 bits, eu tenho o número de bits errados nessa transmissão tem uma distribuição binomial, tá? O número de bits errados pode variar desde 0, se não chegar nenhum bit errado, até 50, se chegarem todos errados. A chance de um bit chegar com erro é de 0,1, tá? Então, claramente, vocês estão vendo que é uma situação pouco realista. Eu tenho um número de bits que é de 50, pode até parecer grande, mas é muito pequeno, né? E tem uma probabilidade de erro que é muito alta, né? Porque, claro que eu não vou ter 10 bits errados a cada 100, não vou ter um bit errado a cada 10 transmitido, né? Então, na prática, eu teria aqui números muito maiores e aqui números muito menores, tá? Mas a gente vai fazer com esses números porque fica mais fácil de usar a distribuição binomial, né?
e eu quero comparar a binomial com a normal. A probabilidade de que no máximo 2 erros ocorram, no máximo 2, seria o quê? X menor ou igual a 2. Tá? Como é uma distribuição binomial, com n igual a 50, com p igual a 0,01, eu vou calcular a distribuição binomial para o p de 0, p de 1, p de 2. Né? No máximo, 2 erros ocorram. Tá? Tem que ser menor ou igual a 2. Então, vai ficar assim, ó. Probabilidade do x ser menor ou igual a 2 é o p do probabilidade do x ser 0, 1 ou 2. Aí eu vou pegar aqui, ó, a equação da distribuição binomial 3 vezes. Simplesmente repito, substituindo o n por 50, o p por 0,1, o n menos p aqui, ó, por 0,9, né? E aqui é o meu xi, que é 0, aqui ele é 1 e aqui ele é 2, certo? Fiz as contas, tudinho, papapá, deu 11,2%. 11,2%. Aí eu vou fazer a mesma coisa, que eu vou colocar esse caso lá no gráficozinho, o N é 50 e o P é 0,1. Pronto, é esse caso aí, tá? Então, ele quer a probabilidade do x ser menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2 é esse, 0, 1 e 2. Ele quer a soma desses 3 retângulozinhos aqui, certo? Aí não, aqui não. Aqui. Então, esse é o valor exato, usando a distribuição binomial, que é o que essa variável é. Beleza? Agora vamos dizer assim, cara, não vamos usar a distribuição binomial, não. Vamos ver como é que ficaria usando a normal. Faz conta que essa variável aí fosse uma normal, com a média igual a dessa binomial e com a variância igual a dessa binomial, certo? Então, a média dela seria 50 vezes 0,1 IP, né? E a variância dela seria 50 vezes 0,1 vezes 0,9. Beleza? NP menos P. Então é isso aqui, ó. Tá aqui a média e a variância aqui debaixo da raiz quadrada, para ficar só o desvio padrão. Desse lado de cá, eu tenho a variável Z. Desse lado de cá, eu fiz as contas e deu menos 1,41. Tá? Eu vou... Note que é menos 1,41. O cara vai lá na tabela. Cadê a tabela? Tá aqui. 1,41, ó, 1,41, esse aqui, ó. Esse valor aqui é para 1,41 positivo. Se você fizer o complemento disso, 1 menos esse cara, você vai achar essa probabilidadezinha aqui, tá certo? Essa probabilidadezinha aqui, ó. Que é o que ele vai ter lá do lado de lá, no menos 1,41, certo? Então, para achar a probabilidade do menos 1,41, você acha a do 1,41 e pega o complemento dela, o que falta para completar o 1. Cadê onde é que eu estava? Gente, aqui. Fico clicando no lugar errado. Meu irmão. Pronto. O complemento daquele valor que eu acabei de mostrar para vocês, né, dá isso aqui, 7,9%, 0,079. Aí, de novo, né, que nem no primeiro exemplo que eu mostrei, vocês vão ver que esse valor de 11% é bem diferente de 0,79. Mas por quê? Porque a gente não usou aquele fator de correção, certo? Ó, vocês vão ver, se eu der um zoom lá, não é isso. Se eu der o zoom aqui, né, o 1 está aqui, o 2 está aqui, ó. 0, 1, 2. Não dá para dar um zoom aqui, não? Valei-me. Aqui. Então, eu estou aqui, ó. Entendeu? Eu estou calculando na curva normal essa área daqui, está aí meu mouse, certo? Para a esquerda, para baixo, certo? Mas se você perceber, a barrinha azul, ela tem essa parte aqui ainda. Ó. Eu estou deixando de considerar a metade da barrinha azul. Se eu quisesse considerar essa metade da barrinha azul,
eu não deveria ter pego a curva normal aqui no 2. Ó. Notem que o 2 é o centro da barra. Cada barrinha dessa está centrada no número inteiro. Ó, o 5 aqui, tá vendo? Se eu quiser pegar esse ponto bem aqui, ele é o 5,5, tá? Esse ponto bem aqui, esse ponto aí é o 4,5, tá? Então, é por isso que eu vou dar esse, a gente chama isso de fator de correção, né? Quando eu vou fazer a aproximação da distribuição binomial usando a normal, eu uso o fator de correção de 0,5 para um lado ou para o outro, dependendo para onde que eu quero pegar a área, né? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um fator de correção de 0,5 em cima do 2. Aí, aqui, vou acertar uma hora. Ó, eu usei só o 2, né? Agora eu vou refazer essa mesmíssima conta, só que bem aqui eu vou colocar, ó, 2,5, certo? Aí, o que tinha antes resultado em menos 1,41, agora resultou em menos 1,18. Aí eu faço a mesma coisa, eu consulto minha tabela e acho uma área agora de 0,119. 0,119 é 11,9%, e o valor correto da soma das três barrinhas era 11,2%. Então, você vê que, usando o fator de correção, você acha uma boa aproximação. Repetindo, o fator de correção, ó, de mais ou menos 0,5, ele vai ser usado para a gente ajustar o ponto em que a gente está pegando a distribuição normal. Você tem uma variável que você está trabalhando, que a gente está chamando de x, que ela é binomial. Ela é binomial, ou seja, o correto seria você somar as barrinhas, usando a equação da binomial. Mas quando a gente traça a normal por cima, ela fica muito parecida. Então, a gente vai usar a distribuição normal para facilitar o cálculo da área. Só que no lugar de pegar o valor de x, note que o valor de x ele é sempre inteiro, porque a binomial ela é uma discreta. Então, ele é sempre inteiro, certo? Não existe x igual a 7,5. Eu não posso jogar 10 moedas na mesa e encontrar 7 caras e meia. É impossível isso, certo? Eu uso esse 0,5 a mais só para corrigir a minha normal, né? Dizer assim, olha, a probabilidade do x ser menor ou igual a 7, certo? Ela é a soma dessas 7 barrinhas aqui. Mas se eu for usar a normal, eu vou pegar a probabilidade da variável ser menor ou igual a 7,5, tá? Porque aí eu estou corrigindo um pouquinho aqui o cálculo da área da normal. Ó. Quando eu venho até aqui e paro aqui, eu estou deixando de considerar essa áreazinha aqui, na parte da barra. Né? Então, eu passo a usar esse fator de correção para melhorar a aproximação entre a normal e a binomial. Certo? É isso que a gente vê nesse exemplo aqui, né? Quando você não usa o fator de correção, a aproximação não foi tão boa. Quando você usa, ela é melhor. Lembrando que a gente vai usar isso aqui, geralmente, é quando você tem um N grande, né? É claro que nesse caso aqui não faz muita diferença, mas imagina que no lugar de 50 fosse 500 bits. No lugar de ele estar interessado na probabilidade de 2 erros, de no máximo 2 erros, ele tivesse interessado na probabilidade de no máximo 50 erros. Então, no lugar de fazer a binomial 51 vezes, né, a gente fazia a normal uma só vez e achar uma boa aproximação, certo? Lembra aquelas questões dos LEDs, né? Do telão, né? Que você tinha não sei quantos LEDs, não sei o quê. Aquilo ali são questões que pode ser útil eu trocar a binomial pela normal para achar uma aproximação. Beleza? Vou colocar um exemplozinho parecido com esse, para vocês treinarem. Vou colocar um exemplo do Score Z também, para vocês treinarem, tá? E na próxima aula, a gente já traz algumas noções dos estimadores de parâmetros, que a gente vai usar o Score Z, vai usar todas essas noções que a gente aprendeu aqui, inclusive da binomial aí também, tá? Vai ser um apanhado dessas coisas todas, e já vamos abrir a nossa última atividade do semestre, tá bom? Desculpem aí ter esticado aí um pouco a baladeira. Deixa eu passar para vocês aqui o nosso formuláriozinho de presença para encerrar a aula.
Só um segundinho. Tá tendo um problema aqui no meu Google Meet, não tá aparecendo o chat para mim, por algum motivo. Ah, é? Uhum. Só um minutinho aí. Vou já ver se é alguma configuração aqui. Mas é só para você? Tem mais alguém que está com esse problema ou os outros? Tá normal aqui, Guilherme. Qualquer coisa a gente envia no grupo o link. É, talvez seja melhor. Envia aí, pode enviar também. Ligar o Telegram aqui. Pronto, tá aí. Galera, valeu. Boa semana para vocês. Um abraço e até quarta.